Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui novamente. Meu nome é Marinês Carmona, eu sou uma colaboradora do GEAFA e hoje estou aqui para o nosso papo dessa noite sobre as personalidades do mundo espiritual ou as personagens espiritualistas ao longo da nossa história. Esse é o nosso tema de dezembro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que têm participado do nosso canal aqui no YouTube. Vou pedir não somente os likes, mas que vocês deixem realmente as mensagens, sugestões, as reflexões sobre os temas que a gente tem abordado. Participem, isso é muito importante para nós. E também quero agradecer toda a colaboração, as doações que nós recebemos ao longo desse ano. Hoje é a minha última participação deste ano aqui no canal. No ano que vem estaremos juntos novamente, para a gente continuar nesses três pilares, que é o autoconhecimento, conhecimento e caridade, que são os trabalhos que o GEAFA vem realizando, e esse ano, graças a Deus, esse processo aqui no YouTube foi muito rico, trouxe muito aprendizado para todos nós que preparamos, para as pessoas que assistem, para as pessoas que a gente passou um pouquinho dessas reflexões aqui. Muito bem, gente. Então, hoje eu vou trazer para vocês o nosso trabalho com essas personagens, que são o Ramatiz e Saint-Germain. Muito bem. Então é isso, pessoal. Vamos ver se agora vai funcionar. Então, primeiro é a gente falar um pouco do que a reencarnação não é, né? Ela não serve para explicar tragédias e desgraças, ela não serve para esconder a ignorância, não serve para desculpa ou imobilismo, ela não serve de consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não são, não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é oportunidade de aprendizado, oportunidade de aplicar o que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas no polissistema material. Reencarnar é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ao longo desse mês nós temos trabalhado algumas personagens da nossa história, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo, Bezerra de Menezes e outros. E a gente quer realmente prestar uma homenagem a esse trabalho desses seres que tanto nos ensinam, tantas informações nos trazem, mas principalmente lembrar a cada um de vocês, a nós também, que essas missões, esses propósitos, eles não são criados em apenas uma vida, né? Ao longo de vidas e vidas e vidas, essa história é preparada cuidadosamente, né? Ela faz parte do aprendizado desses seres, né? Como também nas nossas vidas, nós estamos tecendo esse processo, nós estamos construindo o nosso futuro como seres espirituais que somos, né? O nosso desenvolvimento depende muito do que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Então, é para que a gente lembre disso. Então, para isso, hoje eu vou falar sobre o Ramatiz. Quando me pediram para falar sobre Ramatiz, eu achei assim muito interessante, porque eu já conheci algumas coisas do Ramatiz, nunca me aprofundei
completamente, mas quando eu tive que buscar essas vidas do Ramatiz, eu tomei um choque, porque foram 2 momentos. Eu comecei a pesquisar e encontrei uma vida dele que também eu já conhecia como a vida de um outro mestre, que é Cotumí, que é São Francisco de Assis. E eu fiquei muito impactada, porque São Francisco e Cotumí são os meus mestres, do meu raio é dourado. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, mas como que pode, tal? E fiquei super mexida, porque eu, de certa maneira, eu não senti uma afinidade com o Ramatiz, né? E aí, pesquisando, eu descobri que não é. Então, nós vamos falar um pouquinho do Ramatiz aqui, um trabalho brilhante, informações fantásticas, né, sobre a saúde, sobre o corpo humano. É uma leitura bem aprofundada, muito científica, né? Ele não é nem um pouco raso, merece ser estudado. Mas vamos conhecer um pouquinho por que Ramatiz é tão importante. Bom, Ramatiz é o nome atribuído pelo escritor Hercílio Maes a uma entidade espiritual que orientou a escrita de vários livros que ele escreveu. A gente precisa contextualizar, tá? Em 1940, nós tínhamos no mundo a Guerra Fria, e isso trouxe muito medo da guerra nuclear, criando no imaginário popular apreensão com o que pudesse vir do céu. E aí, dentro desse imaginário, esse medo do desconhecido foi sendo ampliado e as pessoas foram ficando com essa sensação. Como no plano astral nada passa desapercebido, os nossos amigos lá em cima entenderam que era preciso fazer alguma coisa. E aí começaram, através das religiões, iniciaram um movimento de crença na vida em outros planetas. Os espíritas, os teosofistas e os Rosa-Cruzes trouxeram informações. Então, os primeiros traços dessa espiritualidade extraterrestre surgiu numa série de livros, O Caminho da Luz em 39, O Nosso Lar em 44, escritos por Chico Xavier, Os Exilados de Capela em 59, trazido por Edgar Armond. E dessa época também é o livro A Vida no Planeta Marte, falando de discos voadores, do Hercílio Maes. O livro é a primeira aparição de Ramatiz, que teria ditado esse texto para o autor, e ele vai descrevendo uma sociedade espiritual habitando o planeta Marte. Aí outros autores também atribuíram a essa entidade, Ramatiz, as suas inspirações. América Marx, Maria Margarida Ligório, Norberto Peixoto, Wagner Borges, o Márcio Godinho, né? Eu conheço bastante o Wagner Borges, o trabalho dele, ele também trabalha muito com projeção astral, ele traz muita coisa de conteúdo da ufologia, mas ele tem muita coisa feita junto com o Ramatiz, orientada e as informações obtidas através do Ramatiz. Quem é Ramatiz? Ele é um espírito provindo de outras latitudes siderais, já tendo reencarnado no planeta Marte. Ele faz parte de uma elevada hierarquia terrestre que assessora Mestre Jesus em seu projeto de evolução dessa humanidade. Aí, qual que é o propósito do Ramatiz? É a difusão do conhecimento eterno, unindo tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, para auxiliar no departamento da consciência da humanidade. Olha que interessante, se a gente pegar na nossa linha histórica, a gente vai perceber que chega uma fase, né, onde essa questão de unir o que se tem de conhecimento espiritual, de autoconhecimento, de conhecimento de corpo, de saúde, tudo do Oriente, trazendo para o Ocidente para juntar essas duas visões, né? Então, o Ramatiz está muito ligado a toda a fomentação desse trabalho. A tônica dele é um ensinamento universalista.
O reconhecimento e aceitação de todos os caminhos espirituais dos homens, considerando que as religiões são meios e não fins em si. E a característica da sua obra, que veio aqui no Brasil, né, porque surgiu aqui desde os meados do século XX, foi trazer conhecimentos avançados e inéditos, levantar em vários pontos o véu de Ísis, que recobre as realidades do cosmos e da vida humana. Aí a gente chega nas vidas de Ramatiz, algumas, né? Então, na Atlântida, Ramatiz era um mestre dos templos de luz e foi contemporâneo numa existência do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Ele comenta sobre alguns encontros com Kardec antes. Natan, conselheiro do rei Salomão, Essém, filho de Moisés, fundador da Fraternidade dos Essênios. Aí também é uma coisa importante, porque a gente vai entendendo a conexão que existe entre vários desses mestres, né? Veja, a fraternidade essênia ela está extremamente ligada a Jesus, né? São José era um essênio, né? Ele era dessa fraternidade. Então, você vê que todos esses conhecimentos eles estão num grupo que veio com um projeto para o nosso planeta e para a humanidade, que aqui está. Planurro peregrino há 28 mil anos na Atlântida, Ben Sabá, mago famoso na Caldeia, Siri Hamat, grão sacerdote no Egito, Philon de Alexandria, e aí vem uma questão que é o Pitágoras na Grécia. Então, aqui é um conflito de informação. Na minha pesquisa, e de muitos anos atrás, Pitágoras era uma das encarnações do mestre Kutumi, que é Francisco de Assis também. Uma das vidas é Francisco de Assis. E aqui Ramatiz aparece como sendo Pitágoras. Eu fiz questão de colocar para que cada um de vocês aí façam suas pesquisas e chegue à conclusão. No meu caso, eu ainda fico com Pitágoras sendo Kutumi. Eu puxo brasa para minha sardinha, lógico. E tem uma outra coisa também. Vários trabalhos falam sobre Ramatiz também ser Kutumi. E foi aonde eu fiquei assim, impactadíssima. Mas, pesquisando, vendo várias informações, eu achei, através do Wagner Borges, a quem eu também gosto muito, já fiz vários cursos com ele, e considero ele uma pessoa extremamente séria nas pesquisas. Ele tem um relato bem grande explicando que não é a mesma entidade, a mesma unidade. Tá? Ele explica que o que aconteceu é que durante uma determinada época a sintonia de trabalho entre o Kutumi e Ramatiz foi muito intensa e aí algumas pessoas levaram a essa confusão de que eles fossem a mesma unidade, mas não é. Um pouco da história dele é a seguinte: o espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas, ele tinha já tido uma distinção no século IV, porque ele viveu naquele período da tradição Rama, onde aparece o poema hindu Ramayana, né? Todos esses acontecimentos que inspiraram esse poema. E aí, nesse lugar, é onde surge o nome Ramatiz, porque ele foi iniciado, né, num processo na China e se tornou uma espécie de guru, e todos chamavam ele de Swami Sri Ramatiz, e ele teve um templo na Índia. E lá ele teve vários discípulos, adeptos, que eram provindos de vários lugares, Egito, Índia, Grécia, China, Arábia. Então, essa coisa da diversidade, de ajustar diferentes formas de ver a realidade, sempre foi a linha mestra do trabalho do Ramatiz. E lá, apenas 17 desses iniciados
chegaram a colocar a túnica azul, que era a parte simbólica para o final do ciclo iniciático. 26 adeptos estão no espaço, cooperando com a ordem criada, que era a cruz e do triângulo. O restante se disseminou na orbe. Nós sabemos que 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, enquanto que os demais se espalharam pela Europa e principalmente pela Ásia. Essas informações estão nas mensagens do astral da editora Conhecimento. Bom, como Fílon na Alexandria, ele viveu no tempo de Jesus, tá? Ele deixou uma obra muito vasta, escrita, tecendo correlação entre preceitos da sabedoria oculta e a tradição esotérica hebraica. Então, ele foi o primeiro pensador a aproximar esses textos bíblicos à categoria de filosóficas ocidentais. Então, olha, ele já começou aí a trabalhar essa união de ideias. Aí ele foi para a Palestina, ele se encontrou com o mestre Nazareno, ele conviveu com Jesus, com os discípulos, com a família, com os seguidores, e isso resultou depois, né, ele escreveu como Ramatiz, o Sublime Peregrino, tá? Que é uma descrição de toda a trajetória de Jesus na infância, aspectos desconhecidos da sua família, os ensinos, milagres, julgamento, morte, inclusive o destino do corpo. Em meados do segundo milênio, ele aparece como pele vermelha na América do Norte, com o nome de Hiawatha. Tá? Ele reuniu todos os descendentes dos Atlantes emigrados em priscas eras, reuniu esses povos, essas tribos, numa confederação de paz. Essa confederação de paz ela é registrada na história oficial, tá? Mas não se reconhece, lógico, ele como Ramatiz. Seu projeto de governo único para o planeta, com fraternização de todos os povos e raças da Terra, já estava em andamento, porque é o objetivo dele para o terceiro milênio, né? Após a transição planetária, esse é o objetivo do trabalho dele. É informação do Hercílio Maes que Ramatiz irá reencarnar no Brasil em 2300. Tá? E aí ele vai reunir todos os discípulos que estão espalhados por aí. Seus adeptos são chamados de ramatistas. Ele coordena uma fraternidade da Cruz e do Triângulo, é uma equipe de espíritos oriundos do cristianismo e tradições religiosas do Oriente. O ramatismo é rejeitado por parte do espiritismo brasileiro, em particular pela Federação Brasileira. O ponto central das mensagens do trabalho de Ramatiz é a postura universalista e não sectária, que permite absorver os conhecimentos espirituais das mais diversas linhas. Então, aí já tem um embate, né? Porque ele abre para novas coisas, novas informações, novas descobertas, e isso não está contra o espiritismo de Allan Kardec, o próprio Kardec coloca isso, né? A questão da evolução. E aí o que a gente vê? A gente vê centros espíritas com cunho ramatista, tá? Que trabalham, inclusive, a simbologia da cruz e do triângulo, mas trabalham também com os preceitos do Kardec, mas não são reconhecidas e nem aprovadas, né, pela Federação Espírita, porque trazem informações de trabalhos com aspectos mais modernos, né? Então são lugares que trabalham com raios de luz, muitas vezes com canhão de cromoterapia, enfim, coisas que Ramatiz tem dentro dos seus conhecimentos e leva para as pessoas. Numa conferência de 69, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o médium Hercílio Maes disse que recebeu informações de espíritos superiores referentes tanto à atuação de Manuel, Chico Xavier, Ramatiz e mesmo dele
assim como de outros integrantes de futuras equipes de trabalho espiritualistas. A ideia é que cada qual teria sua função e atuação específica no sentido de constituir um amplo movimento de unificação que resultaria na implantação no futuro de um só rebanho para um só pastor, que no caso é Jesus Cristo, né? Então, ele coloca isso como um processo que está sendo construído. E aí ele diz o seguinte, em toda a sua literatura, ele sempre se curva à majestosa personalidade de Allan Kardec, com importantes referências ao seu legado, a codificação do espírito, e salienta sempre que o espiritismo sem Kardec não é espiritismo. Então, é muito interessante, né? Essa coisa da federação aprovar e a fala do próprio Ramatiz. Aí estão os símbolos que alguns centros espíritas utilizam, né? Sempre é essa visão da junção do triângulo, que é o Oriente, com a cruz, que é o cristianismo, tá? Então, esse é Ramatiz. E agora a gente vai falar um pouquinho de Saint Germain. Essa imagem que está aí é uma imagem de todos os mestres que pertencem à fraternidade branca, onde Saint Germain é um dos mestres ascensos, né? Nele a gente tem várias figuras, e como coordenador geral, né, é Jesus Cristo. Ele é que comanda toda essa equipe, que é Elmória, Hilarion, Kutumi, a Mãe Maria, Kuan Yin, e vários outros mestres aí. Bom, da onde que surgiu isso? Essa ideia de organização secreta de místicos esclarecidos orientando o desenvolvimento espiritual da raça humana foi pioneira no final do século XVIII. Esse grupo ficou conhecido como Conselho da Luz. A comunhão de místicos vivos e mortos, por sua vez, desencadeou parcialmente as ideias cristãs, como a comunhão dos santos, e parcialmente sobre ideias europeias que circulavam anteriormente sobre sociedades secretas de espíritos iluminados, tipificados como adeptos da Rosa Cruz e Illuminati. Se a gente for ver na linha histórica, essas sociedades secretas sempre existiram, né? Eram grupos de estudiosos, alquimistas, pesquisadores, que faziam suas pesquisas, e houve vários momentos de perseguições, então essas fraternidades e essas organizações secretas, elas mantinham tudo em um grande sigilo para não serem perseguidos, né? Destas iniciais, né, hoje a gente encontra algumas ainda, né, a Ordem Rosa Cruz, Maçonaria, Movimento Eu Sou, Sociedade Teosófica, Summit Lighthouse, a Grande Fraternidade Branca, todas elas trazem muitos desses ensinamentos. As vidas de Saint Germain. Então, a gente começa que há mais de 13 mil anos, Saint Germain foi um alto sacerdote no templo da Chama Violeta no continente perdido de Atlântida. Então, a gente sabe que na Atlântida não existiam esses véus, né, que separam o conhecimento e todo esse processo energético. E Saint Germain já estava lá como um alto sacerdote e já fazia o processo de invocação diária, sustentava essa fonte da chama violeta, né, que é a energia da liberdade. E com isso ele atraía lugares longínquos para as pessoas despertarem e serem libertadas da servidão humana, né, de todos os males. Uma coisa a ser lembrada, não confunda a cor violeta só com a chama violeta, tá? A chama violeta, ela é violeta, mas ela é o quê? Ela é uma energia, ela é um estado vibratório que é muito grande e que atinge tudo, matéria, energia, o espírito, a alma, enfim, né? Ela é um todo de vibração.
Em 1050 a.C., ele encarnou como Samuel profeta, era um mensageiro de Deus, e ele veio exortar os israelitas a se tornar, a se voltarem totalmente a Deus e serem libertados do domínio dos filisteus. O profeta Samuel pôde ajudar toda essa nação, porque ele já tinha acumulado essa chama da liberdade em sua consciência, né? Que ele já tinha feito esse processo, e ele tinha esse conhecimento já desde lá de Atlântida. Ele foi São José, pai do menino Jesus. Ele era um homem da Irmandade Essênia, muito adiantado espiritualmente. Lembra que a gente falou sobre a fraternidade dos essênios? Os essênios, nessa época aí, era uma das sociedades secretas, eles tinham muito conhecimento, e consta, assim, nos escritos, tal, que Jesus tenha ido para lá, na Índia, a receber as últimas informações e trabalhos para a consciência durante essa fase que a gente pouco sabe de Jesus, que é a fase meio adulta, antes dele voltar para todo esse processo conhecido pela Igreja Católica, né? São José, ele conhecia a lei cósmica e a transmitiu a Maria. Foi um grande professor e mestre para ela, com a sua serenidade, silêncio, cuidou e amparou de Maria durante muitas das difíceis experiências pelas quais ela passou. Então, lembra, gente, somos todos espíritos passando por um processo de aprendizado, não é porque você já está num nível de vibração, de consciência grande, que você não atravessa por questões que você tem que superar, são os obstáculos. Maria também hoje tá nesse grupo da fraternidade dos ascensionados, né? Mas ela também vivenciou processos de aprendizado na Terra, né? A gente vê, por exemplo, no caso de Cutumir, depois vai ser falado, de São Francisco de Assis, também são vidas e vidas que ele vai construindo esse projeto dele. Cada um deles vai trabalhar com uma vertente. Qual que é o objetivo daquele ser que vai trabalhar, né? No caso aqui, São José, ele é sempre trabalhando a liberdade da pessoa, a libertação da pessoa, do espírito, da consciência, né? José já conhecia os ensinamentos da luz dos grandes seres, foi o primeiro professor de Jesus, ele ensinou a amar, glorificar Deus sobre todas as coisas, e depois ele adotou João, o bem-amado, como discípulo, para lhe passar conhecimentos que pudessem ser úteis no trabalho de Jesus, a quem João acompanharia. Aproximadamente 3 anos após o início da vida mística de Jesus, José sentiu que sua missão na Terra estava terminada. Pediu a Maria que permanecesse perto dos amigos e que Jesus fosse à Índia para receber os últimos ensinamentos. Ele, então, pôde sair de cena terrestre em paz por ter cumprido a sua missão. Então, nesse caso aqui, nesse período, ele sai. Aí ele vai voltar a reencarnar no século III como Santo Albano. Ele foi um mártir da Igreja Católica, ele era um soldado romano que foi convertido por um sacerdote fugitivo. Por ter ajudado o fugitivo, ele foi executado. No ano de 410 a.C., Saint-Germain encarnou como Próclo Lício, um filósofo grego que ensinou a senda do individualismo. Então, lá ele começa a trabalhar essa coisa da individualidade da chama, né? Que antes era uma coisa no todo, né? Então, ele começa a colocar esse ancoramento da chama. No século V, ele veio como Merlin, o grande alquimista, o velho mago que conhecia os segredos da juventude eterna. Ele libertava o povo da ignorância e da superstição. Ao lado do rei Arthur, ele aconselhava e orientava a unificação da Inglaterra, que já estava muito sofrida de tantas invasões que havia passado em sua história. No século XIII, Saint-Germain encarnou novamente na Inglaterra como filósofo, monge, profeta, cientista e alquimista Roger Bacon.
Essa encarnação, ele trabalhou toda a parte da luz científica. Ele lançou bases para o desenvolvimento posterior, iniciou projetos aos quais viria a dar continuidade quando encarnou mais tarde como Francis Bacon. Em 1451, ele vem como Cristóvão Colombo. E qual era o objetivo dele? Concretizar a profecia de Isaías, feita em 732 a.C., que era unir o povo de Israel dos 4 cantos do mundo. Então, ele ia unir todos os 4 cantos do mundo e ele faz o quê? Ele sai e descobre o novo mundo na América, né? E ele diz que é o povo de Israel que está lá, que é it's real, né? Que é real, hoje espalhado em todas as raças. Colombo descobriu a América guiado por intuição divina e não por conhecimentos de astronomia ou navegação. Ele mesmo escreve para os reis da Espanha isso, que diz que não foram cálculos matemáticos nem mapas que serviram para ele chegar lá, né? Que ele havia totalmente completado as palavras de Isaías para juntar esses povos. Aí ele renasce em 1561, na Inglaterra de novo, como Francis Bacon, considerado a mente mais brilhante do último milênio. Nessa vida, ele dá continuidade a tudo que ele tinha já iniciado como Roger Bacon na área da ciência. E ele também foi filósofo, pensador, cientista, trabalhou com o progresso tecnológico, inclusive o que a gente vê no mundo atual foi tudo nascente a partir dele, né? Ele fundou e participou várias sociedades secretas, inclusive a maçonaria, a Rosa Cruz e outras. Ele deu continuidade ao seu trabalho como Colombo, promovendo a colonização e incentivando o rei James I a interessar-se pelo Novo Mundo. O Francis, ele, na verdade, era filho da Elizabeth I, aquela rainha virgem, que diz que nunca casou, junto com Lord Leicester. E nunca foi revelado isso publicamente. Ela chegou a revelar para o Francis quem ele era, na verdade, mas ele passou a vida como filho de Nicholas e Lady Anne Bacon. Se ele tivesse sido reconhecido, ele seria um dos reis da Inglaterra, e aí o projeto era justamente esse, através desse poder como rei, ele levar a sociedade a uma sociedade mais igualitária, com justiça, com sabedoria. Mas, né, sempre tem alguém que está mais preocupado com aqui agora e não deu conta, que foi a Elizabeth I. E aí ele fez o que ele podia, ele conseguiu influenciar, né, em todo o processo aí do mundo moderno, né, através das sociedades secretas. E aí ele morre em 1626 e vai fazer o seu processo de ascensão em 1684. E aí vocês vão lembrar como o Igor colocou outro dia a respeito do Bezerra de Menezes, que quando Bezerra morre, ele poderia ter alçado outros níveis, né? Ele poderia ter ido para os mundos felizes e tal, e ele faz a opção de ficar neste processo, né? Que é o mundo de expiação e prova, ainda ligado a esse mundo, para realizar os seus trabalhos de ajuda ao próximo. No caso Saint-Germain, ele ascensiona, mas ele pede a dispensação com os senhores do karma para voltar para a Terra fisicamente depois que ele ascensiona, e eles liberam ele. Então, durante o século XVIII e XIX, ele surge nas cortes europeias como Conde Saint-Germain. E ele vem especificamente, num primeiro momento, tentar fazer com que na França não houvesse uma revolução sanguinária. Então, ele tenta influenciar a monarquia para fazer a passagem para o Estado republicano, mas ninguém dá bola para o que ele fala. E aí eles acabam decapitados, né? E aí depois ele faz mais uma tentativa na época de Napoleão Bonaparte, mas Napoleão também abusa do poder
e acaba perdendo a oportunidade de expandir a luz da liberdade para o mundo todo a partir de lá. Então, vejam, por mais que ele já estivesse preparado, né, o que ele podia era tentar influenciar a mente dessas pessoas, e nem sempre é possível, né? Como hoje nós estamos vivendo aí esse momento de passar de expiação para a regeneração, se a gente conseguisse fomentar, né, uma consciência maior, o envolvimento das pessoas com aquilo que realmente importa, né, que é a caridade, o autodesenvolvimento, a gente conseguiria fazer esse processo ser mais rápido, mas, infelizmente, isso não acontece. Então, ele sempre foi ligado às sociedades secretas, né? Rosa Cruz, Mansões Livres, Sociedade dos Irmãos Asiáticos, Cavaleiros da Luz, a Iluminação da Ordem dos Templários e outras, né? E Voltaire, que era um filósofo muito renomado desse século XVIII, ele diz que Saint-Germain era um homem que nunca morre e que sabe todas as coisas. Então, assim, nessa época, o mundo das cortes, né, era onde os grandes pensadores, filósofos, os grandes artistas, né, os grandes músicos, então, tudo que era cultural acontecia no mundo da nobreza, né, das cortes, e tudo isso era muito relatado. Então, tem muita documentação que fala do Conde de Saint-Germain, mas o interessante é que ele aparece durante muito tempo, inclusive séculos, né? Só que ele aparece com a mesma aparência de assim, novo, né? Um homem bonito, bem vestido, conhecedor de muita coisa, ele toca vários instrumentos, fala muitas línguas, trabalha com a parte de pedras preciosas, né? Ele tinha aquela coisa do alquimista. Então, tem muito relato da aparição dele em diversos lugares, inclusive simultaneamente. Então, ele ia e vinha, aparecia onde ele quisesse, porque, afinal de contas, ele já era um ser ascensionado, tentando ajudar o nosso planeta a ficar um pouco melhor, né? Pois bem, e a chama violeta? Então, a chama violeta, como eu disse, não é uma cor só, tá? A cor, ela tem um espectro, né? E a chama violeta é mais do que a própria cor. Também denominada de chama do perdão ou da misericórdia, a chama violeta representa a vibração do próprio Espírito Santo. Quando ela é invocada, a sua ação cósmica é completa. Ela transmuta, ou seja, ela transforma o nosso karma, ela cura o nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma, eleva a nossa consciência. É uma energia liberada para auxiliar a nós humanos em nosso processo evolutivo. Então, a gente precisa utilizá-la muito, né? Como? Então, toda a fraternidade, ela trabalha com apelos e decretos. E a chama violeta tem vários decretos, tem vários processos, né? E tem um grupo de seres que trabalham especificamente com esse raio, com essa propriedade que é a de libertar, de liberdade, de progredir, de transmutar energia, de limpar aquilo que foi, de corrigir os nossos erros, né? Então, tem muito material, vocês podem pesquisar aí na internet, tem muita coisa bacana. Uma das pessoas, assim, muito sérias, né, que trabalha com isso há muitos anos, é a Carmen Balesteiro. Ela é uma pessoa que canaliza Saint-Germain, então todos os discursos, muito material que é trazido hoje nas dispensações de conhecimento, a Carmen Balesteiro, ela está sempre à frente porque ela canaliza Saint-Germain e ela tem esse processo desde muito cedo, né, que ela foi iniciada na ordem da chama violeta, né? E aí você, nessa chama, tem várias pessoas, né, vários seres que trabalham lá. A mestra Kuan Yin é uma delas, que é a grande mãe. Você tem
os arcanjos, você tem os Elohims, enfim, você tem todo níveis e níveis de hierarquia que trabalham com a chama violeta. E aí você pode trabalhar com ela em apelos e decretos. Eu separei esse decreto porque é um dos que eu gosto muito. Tem uma parte que trabalha cada chakra, cada parte do corpo com um decreto. Esse aqui é o decreto da cabeça. Por que que ele é tão importante nesse nosso momento? Porque tudo que nós vivemos hoje está muito ligado ao nosso mental. Nós estamos sendo bombardeados por um mental coletivo de nível muito baixo, né, onde se trabalha muito o medo da perda, o medo da escassez, o medo de não conseguir superar situações, da ansiedade, da solidão, tudo que é ruim. E o que acontece? Tudo que trabalha com o mental, na verdade, é a nossa energia mais fantástica, porque o nosso mental é quem cria. O nosso mental é que manifesta a nossa realidade ao nosso redor, né? Então, tudo que nós vivemos ao nosso redor, se é bom ou se é ruim, ele foi criado no nosso mental. E se a gente consegue fazer com que ele seja positivo, produtivo, equilibrado, pautado no amor, no progresso, no bem, nós vamos viver bem e vamos ter no nosso entorno só coisas boas. Se o nosso mental está ruim, aí tudo fica ruim e a gente vai trazendo mais energia não qualificada para junto da gente. Então, trabalhar com a nossa mente é muito bom. Normalmente, os apelos e decretos a gente tem que fazer 3 vezes. Eu acho que a gente tem que fazer o dia inteiro isso aqui. Vocês decorem e a cada momento que vocês lembrarem, ficar repetindo, que é maravilhoso. Vocês ocupam a mente com algo positivo e, ao mesmo tempo, vocês atraem a chama violeta para ficar transmutando tudo em vocês. Então, é assim. Eu sou luz, ó Cristo em mim, liberta-me para sempre o pensamento, fogo violeta brilha para sempre no mais profundo da minha mente. Deus que me dás o pão de cada dia, com fogo violeta inunda minha cabeça até que teu celestial fulgor faça da minha mente de luz. Eu sou luz, ó Cristo em mim, liberta-me para sempre o pensamento, fogo violeta brilha para sempre no mais profundo da minha mente. Deus que me dás o pão de cada dia, com fogo violeta inunda minha cabeça até que teu celestial fulgor faça da minha mente uma mente de luz. Eu sou luz, ó Cristo em mim, liberta para sempre o pensamento, fogo violeta brilha para sempre no mais profundo da minha mente. Deus que me dás o pão de cada dia, com fogo violeta inunda minha cabeça até que teu celestial fulgor faça da minha mente uma mente de luz. Bom, né? Então, gente, essa energia é fantástica. Vocês sentem-se, respirem fundo, imagine a chama violeta tomar conta de vocês e façam esse decreto, porque vocês vão estar dizendo que vocês são pura luz, que o Cristo está em vocês e que vai libertar o pensamento de vocês. E o fogo violeta vai brilhar, vai ir cada vez mais profundo na sua mente, limpando tudo o que precisa ser limpo, transmutado, elevado à condição de energia pura e primeva. E Deus que dá o nosso pão de cada dia, que é Ele que nos dá tudo para nos mantermos quem somos, né? Inunda a nossa cabeça com essa chama, até que esse celestial brilho da luz transforme a nossa mente também em mente de luz. Então, façam, abusem desse decreto. E ele ainda diz, apelai pela chama violeta e vereis vossas vidas se transformarem em um bálsamo de luz flamejante que vos traz paz, harmonia, saúde, prosperidade, equilíbrio e manifestações em unidade com a sabedoria universal. Então, não adianta ele ficar só lá, né, trabalhando com essa chama. Nós precisamos ser pilares de luz. Nós podemos pertencer a essa ordem
do arcanjo Ezequiel, que é quem traz essa chama até a Terra. Então, nós podemos ser esses focos de luz violeta para trabalhar nesse momento a nossa Terra, para que ela possa ser limpa, transmutar energia, vibrar numa condição melhor. Envolva sua casa, sua família na luz violeta para transmutar e libertar a todos. Aceite esse convite, né? E por quê? Saint Germain diz, aonde colocardes vossa atenção, lá estareis. Para aquilo que dirigir vossa atenção, aquilo sereis. Então, se a gente só pensa em coisa ruim, só pensa no medo, só pensa na doença, na escassez, no perigo, na falta de, né? O que nós vamos colocar do lado da nossa vida? Só isso. Por isso que nós precisamos ter consciência de que precisamos melhorar o nosso mental, o nosso pensamento. Então, ao invés de ficar pensando porcaria, faz o decreto o tempo todo. Ah, pensei numa coisa ruim, faz o decreto, né? Eu vi uma das lives da Mônica Medeiros, que ela diz o seguinte, nós estamos numa época que todo mundo quer que faça previsões para o próximo ano, né? Então, sai um monte de previsão. Como é que é essa previsão? É tudo desgraça. É acidente, é que o negócio vai explodir, é que vai ter acidente de avião, é que as coisas vão piorar, é que não sei o quê. Então, assim, é tudo negativo. Então, olha, nós fazemos isso na mídia, na televisão, em grupos de pessoas, a gente passa a previsão para o amigo, para ele ver quanta desgraça vai acontecer. Para que fazer isso? Se nós estamos vendo aqui, onde colocardes vossa atenção, lá estareis. Para aquilo que dirigir vossa atenção, aquilo sereis. Então, vamos colocar o nosso tempo para projetar um ano de 2022 cheio de luz, com coisas boas, que as pessoas fiquem mais sensíveis, que elas olhem para o ser humano ao seu lado, que elas tenham respeito pelas pessoas, que nós possamos acabar com a fome no mundo, porque o número de pessoas que morrem de fome, gente, é absurdo. Então, é isso que nós precisamos fazer, fomentar a luz, colocar a luz, praticar essa luz, e junto com toda essa vibração e meditação, nós também temos que agir. Nós precisamos fundamentar os 3 pilares para nosso crescimento: informação, autoconhecimento e caridade. Então, nós convidamos todos vocês para participar através do GEAFA ou de outros lugares que vocês conhecerem. Não precisa realizar grandes projetos, gente. Faça o seu projeto na medida do possível. Quando você sair de casa, leva um alimento para doar para quem está na rua, ou um agasalho. No seu trabalho, seja cordial, seja ético, ajude as pessoas a aprenderem mais, terem mais informação, leve palavras de apoio para que as pessoas possam crescer, buscar ser melhores. É isso. Vamos cortar, né, as informações ruins, vamos parar de ficar, sabe, conversando coisas que não levam a nada, que não levam ao progresso, ao bem-estar. Então, se precisar, então silencie, fique quieto, já que não tem nada bom para falar, né? Então, é isso, gente. Nós falamos dessas personagens hoje e eu gostei muito de estar aqui com vocês nesse último encontro que eu participo, né? Ainda a gente vai ter mais algumas coisas esse ano do GEAFA, mas já convido de antemão que a partir de janeiro nós estaremos aqui novamente trabalhando e vamos precisar muito das contribuições de vocês, porque o ano começa, tem muita gente na rua, nós ficamos parados um tempinho, mas façam as suas doações da forma que vocês preferirem, leve
objetos, roupas usadas, utensílios, ligue para a gente buscar, façam doações em dinheiro, doação de alimentos, doação para crianças, para mães que estão tendo seu bebê sem ter muitas condições, enfim, auxilie da forma que você puder e conseguir, tá? E eu gostei muito de tê-los aqui. Usem o nosso canal, pesquisem aí o que nós trouxemos de assuntos nesse ano, que foram muito intensos, a Gênese, para que vocês saibam mais sobre a espiritualidade, as leis divinas, para entender como é que funciona tudo isso, tá bom? O nosso objetivo é esse, tá? Para que a gente possa crescer todos juntos, porque é isso, é como se nós estivéssemos numa escada. Quem está acima, dá a mão para quem está embaixo. Então, só assim a gente vai galgando novos patamares, tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, tenham um excelente ano e que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz e na luz.